Meus queridos, hoje eu vou direto ao ponto com vocês. Eu gostaria de parafrasear um texto de Ellen White, onde ela diz o seguinte: se não sabem qual é a vontade de Deus sobre determinado assunto, nunca digas, eu penso, assim suponho. Até mesmo porque, meus amados, o que eu penso, o que eu acho, o que eu suponho, não terá validade nenhuma perante Deus. O cristão, o verdadeiro cristão, ele deve agir por princípios bíblicos e não por modismo, o que o mundo anda pregando. Meus amados, dentro da Bíblia, biblicamente falando, não há nenhum relato em que uma mulher foi escolhida para ser sacerdotisa, ali servindo no templo do Senhor. Esse era um ofício estritamente e exclusivamente masculino. Eram os homens que serviam no templo do Senhor, no caso, os levitas. Mas então por que isso tem sido mudado na nossa época? Justamente por causa de uma cultura que prega a igualdade entre os sexos. Infelizmente, meus amados, o feminismo ele tem sido introduzido até mesmo dentro da nossa própria igreja. Mesmo que de uma forma velada, mas ele tem sido introduzido. Esse movimento social, o feminismo, ele prega o quê? Gente, o feminismo prega a igualdade entre os sexos. Mas eu, particularmente, não vejo isso. Eu vejo realmente o feminismo querendo ser superior, pregando uma superioridade feminina. Então, a mulher ela quer fazer as mesmas coisas que os homens fazem e ainda se acha melhor. Não, faço o mesmo que eles fazem e ainda consigo fazer melhor. Gente, o feminismo é uma coisa diabólica e, infelizmente, tem sido aceito de uma forma meio que suave, mas tem sido aceito no meio do nosso povo. Amados, mesmo se o feminismo prega, mesmo se fosse apenas visando essa questão da igualdade entre os sexos, já estaria errado. Porque a Bíblia, ela traz a mulher como sendo submissa ao homem. Então não tem igualdade. O problema é que essa palavra submissão se tornou uma coisa horrorosa, soa mal aos ouvidos de algumas mulheres justamente por causa dessas pressões sociais e culturais do nosso tempo. Mas nós não somos do mundo, as coisas do mundo não deveriam nos afetar e nem nos causar influências, meus amados. Bom, falando sobre essas questões do pastorado feminino, eu gostaria de ler com vocês aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, eu não vou ler tudo para não ficar longo, mas lá vem sendo especificado ali quais as qualificações que um homem deve ter para ser um bispo, quais são as qualidades que a pessoa tem que ter para ser um bispo, um pastor. Então, lá no versículo 2 diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, gente, isso aqui também é muito importante, hein? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Lá no versículo 4 diz o seguinte: e que governe bem a própria casa. Meus queridos, quem é o governante do lar? É a mulher? Não. A Bíblia nos traz o homem como cabeça do lar. A mulher, ela não governa o próprio lar, é o homem que é o governante do lar. Então, se para ser um bispo, para ser um pastor, ele tem que governar bem o lar, e quem governa o lar é um homem, é o cabeça, é o chefe da casa, é o homem, como podemos, então, aceitar essa questão do pastorado feminino? Não é bíblico, meus irmãos, não é bíblico. Isso é uma moda do mundo que está sendo introduzido no meio do nosso povo. E nós, como povo de Deus, mulheres do Senhor, não devemos aceitar isso. E também a gente não pode tomar uma decisão, uma posição neutra. A gente tem que falar contra esse feminismo,
contra o pastorado feminino, pois ele não é bíblico. Meus amados, e aí eu gostaria de frisar com vocês aqui no versículo 11 pelo seguinte: tem pessoas dizendo que, por causa aqui do versículo 11, há sim uma brecha, né, que se abre para que a mulher também seja uma pastora. Então vamos lá, no versículo 11 diz o seguinte: da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Bom, se acima está falando quais as qualificações que um homem deve ter para ser um pastor, para ser um bispo, e lá abaixo no versículo 11 fala da mesma forma, a mulher, ela tem que ser o quê? Respeitável, não maldizente. Então, esse da mesma forma abriria, então, uma brecha para que a mulher pudesse também, né, assumir esse cargo de pastora? Aí é que está o problema, meus amados. Essa Bíblia nossa aqui, que é a Bíblia assim mais utilizada, que é a Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ela foi adulterada, tá? Na Bíblia, já, né, em outra versão aqui, Almeida, corrigida e fiel, já vai trazer aqui uma palavrinha muito importante. Vejam bem, essa aqui realmente é mais fiel aos originais, né? Então, lá no versículo 11 diz o seguinte: da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Quem? Então, estamos falando de quem? Das esposas. Então, eles, nessa nova versão aqui, eles tiraram essa palavrinha esposas. E aí, quando cita mulheres, fica generalizado. As mulheres, da mesma forma, as mulheres podem, né, ter essas qualificações e também, né, ser uma pastora. Não, está falando das mulheres do pastor, porque além de um pastor, para ser um pastor, para ser um bispo, além dele ter todas essas qualidades, a esposa dele também tem que ser gente boa, tem que ter qualidade. É isso que está falando. Não é que ela também pode ser pastora, é que ela também deve ter qualidades para que o seu esposo aceite uma função de bispo, de pastor. Inclusive, ainda mais na Bíblia King James, 1611, ainda vem citando lá, colocada a palavra suas mulheres. Então, nessa versão aqui, foi tirada a palavra suas. E aí mudou completamente o sentido, porque se não fala suas mulheres, quando eu falo mulheres, eu estou generalizando, eu estou falando de todas as mulheres. Não, as mulheres então podem ser assim, mas se eu falo sua mulher, está falando da sua esposa, não é verdade? Então, essas qualificações aqui não são para as mulheres. Está citando as qualificações que o homem deve ter e incluindo que, além das qualificações dele, a mulher dele também tem que ser qualificada como uma boa esposa para que ele assuma a responsabilidade de um pastor. Gente, isso é muito sério. A Bíblia, a gente não pode usar pequenos trechos da Bíblia para justificar, né, um pensamento nosso. Um pensamento nosso que muitas vezes está sendo um pensamento que está acompanhando aí o mundo. Meus amados, não é questão de ser melhor nem pior. A mulher não é nem melhor do que o homem, nem pior. É apenas uma divisão de funções. Deus deu certas funções para as mulheres que não deu para os homens. E a gente tem que aceitar isso. Eu sempre falo, uma coisa que eu sempre digo, meu povo, nós somos criaturas. A criatura ela não deve se rebelar contra o que o Criador falou. Então, isso é o que o Senhor nos pede. A função da mulher é essa? Então, é essa função aqui que eu vou exercer. A função do homem é essa? Então, é essa função que ele deve exercer. A mulher, ela foi criada como auxiliadora, ela foi criada para auxiliar. O homem não, o homem é para pastorar. A mulher, ela
cuida, o homem ele lidera.